Olá! A intervenção federal é, sem dúvida, um dos temas mais espinhosos e delicados que um magistrado pode encontrar pela frente. Nessa análise, nós vamos mergulhar no artigo 34 da Constituição. Mas olha, não como um texto abstrato, e sim como uma ferramenta de altíssima voltagem, projetada para os momentos mais extremos da nossa federação. Vamos entender quando e como ela pode e deve ser usada. Nosso caminho por dentro do artigo 34 vai seguir uma lógica bem clara, ok? A gente começa com o grande dilema que justifica a existência da intervenção. Depois, passamos pela regra de ouro da autonomia e suas exceções, que são taxativas. Aí, a gente analisa a natureza política dessa medida, que é extrema. E, por fim, vamos focar no papel do judiciário como guardião final de todo esse equilíbrio. Bem, no coração de toda e qualquer federação, existe uma tensão constante, que pulsa o tempo todo. Como é que se garante a unidade do país sem esmagar a autonomia dos estados? É justamente para gerenciar esse dilema que a Constituição prevê seus mecanismos mais drásticos. Essa pergunta aqui é o ponto de partida. Ela introduz o problema fundamental que a intervenção federal foi criada para resolver. Pensem nela como uma válvula de segurança para todo o sistema, um mecanismo de autodefesa da própria federação contra si mesma. E aqui que entra o tal do Pacto Federativo. Ele é o alicerce de tudo. A intervenção, por mais que pareça um paradoxo, é um instrumento extremo para proteger esse pacto. É como se fosse uma quebra controlada de uma parte para salvar o todo. Certo, com esse dilema em mente, o que a Constituição de 88 fez? Ela estabeleceu o que a gente pode chamar de regra de ouro, um princípio fundamental que governa a relação entre a União e os Estados: a não intervenção. E a redação do artigo 34 é genial nisso. Percebam a linguagem. A União não interverá. A proibição vem antes de tudo. A autonomia é a regra, é o estado normal das coisas. A intervenção é o exceto para, ou seja, é a exceção que precisa ser justificada de forma muito, muito rigorosa. Portanto, o ponto crucial aqui é o seguinte: qualquer intervenção é uma ruptura, é uma quebra deliberada e controlada da normalidade constitucional. E ela só se justifica em circunstâncias absolutamente extremas, que colocam em risco o próprio alicerce da nação. Isso nos leva ao coração da matéria, as razões específicas, limitadas e inegociáveis pelas quais a União pode intervir. E aqui, olha, não tem espaço para improviso, não tem jeitinho. O conceito de rol taxativo é talvez o principal instrumento de controle de um juiz. O que isso significa na prática? Significa que a lista é fechada. Ponto final. Não cabe ao intérprete, nem mesmo ao judiciário, criar novas hipóteses de intervenção por analogia ou por interpretação extensiva. O controle de legalidade é binário. Ou o fato se encaixa perfeitamente em um dos incisos do artigo 34, ou a intervenção é inconstitucional. Simples assim. Vamos dar uma olhada rápida nesse rol. O primeiro conjunto de hipóteses, como a gente vê, trata de ameaças, digamos, existenciais ao Estado, ao seu território e ao funcionamento das instituições democráticas. São situações de crise aguda que justificam uma medida tão drástica. Já o segundo grupo de causas foca mais na saúde institucional e financeira da federação. Abrange desde a reorganização das finanças de um Estado que quebrou até a garantia do cumprimento de leis e decisões judiciais. E, o que é crucial, a observância de princípios sensíveis, como os direitos da pessoa humana, por exemplo. Agora, a gente entra num ponto mais sutil, mas que é absolutamente fundamental: a natureza da intervenção. Embora a causa, o motivo, deva ser estritamente jurídico, a decisão de decretá-la é, em sua essência, um ato político. Essa comparação é a chave para entender tudo. De um lado, o judiciário faz o controle de legalidade. Ele só checa uma coisa: o motivo está na lista do artigo 34? Sim ou não? Mas, do outro lado, existe a decisão política. O executivo e o legislativo é que vão decidir se é conveniente, se é oportuno intervir, mesmo que a causa legal exista. É um juízo de necessidade, de prudência. Essa analogia aqui ressalta bem a gravidade da medida. Pensem na intervenção como o freio de emergência de um trem. Ninguém puxa esse freio por qualquer solavanco. Ele só é acionado para evitar um desastre, um colapso catastrófico, quando todas as outras soluções já falharam. Então, fica a pergunta: se a decisão de intervir tem um componente político tão forte, quem garante que esse poder imenso não vai ser usado de forma arbitrária?
A resposta está no guardião da Constituição, o Poder Judiciário. O ponto crucial para quem almeja a magistratura é entender esse dever triplo. O judiciário atua como, primeiro, guardião do pacto para evitar abusos, segundo, como controlador da legalidade, checando se a regra do rol taxativo foi seguida, e terceiro, como defensor do equilíbrio, protegendo a autonomia dos estados sem ignorar a necessidade de união nacional. É a espinha dorsal da nossa república. E aqui, para a gente fechar, reside o desafio final para o magistrado. Onde, exatamente, termina o controle da legalidade e começa o mérito da decisão política. Definir essa fronteira em cada caso concreto não é só um exercício técnico. É a própria essência da sabedoria judicial na defesa do nosso pacto federativo.